No programa de hoje você vai conferir: denúncia: empresa Cereale não respeita a legislação trabalhista. No quadro A Voz do Povo, conheça o movimento Pontal Vivo em Pelotas. O escritor Daniel Moreira lança seu segundo livro. Essas e outras informações você confere hoje, aqui no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato da Alimentação. Para participar do programa, envie um e-mail. Nosso contato é nossaluta1.tv@gmail.com. Participe do programa Nossa Luta. A Voz do Povo, o ecólogo Gustavo Arruda fala direto da mobilização que ocorreu no último domingo, na Praia do Laranjal, sobre o movimento Pontal Vivo, que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental da Barra. Bom, me chamo Gustavo Arruda, trabalho no Rastro Selvagem, sou acadêmico de ecologia aqui no município de Pelotas e trabalho com cinegrafia de vida selvagem, de natureza e questões sociais, né, ligada diretamente ao meio ambiente e à preservação do meio ambiente. E o Pontal da Barra é uma luta, né, muito antiga nossa, do Rastro, de outras instituições como a ONG Propampa, a Universidade Católica, a Universidade Federal. Então, muitas instituições lutam pela preservação do Pontal da Barra. E hoje, através do movimento Pontal Vivo, a gente conseguiu unir essas instituições que agiam separadamente para se juntar e agir junto com o restante da população. Então, hoje a gente está aqui, como vocês podem ver, aqui atrás tem uma galera que veio fotografar hoje o Pontal para mostrar a sua perspectiva do Pontal, né, para a comunidade. Porque o Pontal é uma área muito importante, de grande relevância ambiental para o município de Pelotas e para toda a região sul, e está sendo aterrado para virar loteamento para o benefício de uns. Então a gente prejudica diversas pessoas, diversas espécies, para um grupo, né, lucrar acima dessas espécies, dessas pessoas. E se a gente vive num sistema democrático, como dizem, né, se esse sistema é prático, não só na teoria, a maioria vence. Então a gente quer fazer com que a maioria se junte ao movimento Pontal Vivo e mostre que quer essa área preservada e que a democracia seja feita, né? Se a maioria quer a área preservada, que essa área seja de fato preservada. Então hoje o movimento Pontal Vivo está vencendo já essa primeira etapa de estar conseguindo trazer pessoas para cá para confraternizar, se divertir e mostrar que a preservação é algo muito interessante que pode ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente justo também, né? Pode-se dizer assim, eu acho. A equipe do Nossa Luta esteve no local acompanhando a mobilização dos moradores do Pontal, onde ouviu relatos de moradores que um dos principais poluidores do Pontal é o poder público. O programa Nossa Luta vai continuar acompanhando o movimento Pontal Vivo e denunciando essas irregularidades. Conheça seu sindicato. Lair de Matos fala sobre a Assembleia do Dissídio dos Trabalhadores do Frigorífico Marfrig. Durante esta semana estão se realizando as assembleias com os trabalhadores dos frigoríficos Marfrig, tanto aqui no município do Capão do Leão, onde tem 2 unidades do frigorífico Marfrig, como também em Bagé, Alegrete e São Gabriel. Neste ano, a negociação foi unificada. Os sindicatos dos trabalhadores de Pelotas, de Bagé, Alegrete e São Gabriel se uniram na mesa de negociação para realizá-la com a direção do frigorífico Marfrig, estando todos os sindicatos juntos à mesa de negociação. Como resultado dessa negociação,
nós chegamos a uma proposta cabível de ser apresentada aos trabalhadores e que durante essa semana foi levada então para apreciação dos trabalhadores do frigorífico Marfrig. Nós negociamos um reajuste de 10%, reajuste salarial de 10% retroativo a 1º de junho, para ser aplicado sobre o salário, retroativamente ao salário de 1º de junho, compensando, nesses 10% fica compensada a antecipação de 2,5% concedida em janeiro. Acertamos também um piso salarial de R$ 787 para serviços gerais e de R$ 840 para profissionais. O ticket alimentação vai ficar no valor de R$ 115, vai subir de R$ 80, que é agora, para R$ 115. Também ficou aprovado o auxílio escolar de meio piso da categoria. Então, após toda a mobilização que houve na semana passada, inclusive com aprovação de estado de greve em todas as plantas do frigorífico Marfrig, nas cidades que eu antes citei, Pelotas, Bagé, Alegrete e São Gabriel, depois de toda a mobilização que houve dos trabalhadores e dos sindicatos, a intransigência do Marfrig foi vencida, da direção do frigorífico Marfrig foi vencida e foi melhorada a proposta que era bem inferior. A proposta que o Marfrig apresentava de reajuste salarial era de apenas 7,5%, né? E com a mobilização que houve na semana que passou, essa proposta se elevou então para 10%, e também o piso profissional, que a direção do Marfrig não estava admitindo colocar ela no acordo coletivo, ficou também acertada que será mantido então o piso profissional para os trabalhadores do Marfrig. Então, foi positivo, teve resultado positivo a mobilização dos trabalhadores do frigorífico Marfrig, que conquistaram um bom reajuste salarial e mantiveram as cláusulas sociais do dissídio anterior. Os ganhos também conquistados em outros acordos coletivos foram mantidos nesse acordo coletivo deste ano. Confira agora Rovanir Matias com informações sobre a aprovação do dissídio da Panificação 2012. O Sindicato da Alimentação realizou na sexta-feira uma assembleia com os trabalhadores do setor da panificação de Pelotas. Um setor bem diversificado que abrange aí cerca de 450 padarias nessa cidade. Onde os trabalhadores analisaram a proposta final, resultado da negociação coletiva entre o nosso sindicato e o Sindicato Patronal da Panificação, e acabaram por aceitar a proposta de dissídio coletivo, que vale de 1º de junho de 2012 até 31 de maio de 2013, nos seguintes termos, né? O reajuste geral para aquele pessoal que recebe mais que o piso, reajuste em 1º de junho de 9%. Os pisos ficaram estabelecidos também a partir de 1º de junho para balconista e serviços gerais, piso de 750, o que representa um reajuste em relação ao piso anterior de 17,2%. O piso de quadrista e ajudante ficou, a partir de 1º de junho, em 770. Em relação ao piso da convenção anterior, aí, obtivemos um reajuste de 16,7%. E, por fim, o pessoal profissional, padeiro, maceiro, confeiteiro e forneiro, com o piso, a partir de junho, de R$ 860, representando aí 17,8% de reajuste para esse pessoal. A convenção coletiva tem várias cláusulas, entre elas, por exemplo, uma que diz respeito ao auxílio educação, ao auxílio escolar, que é pago, no caso da panificação, 50% em novembro desse ano e os outros 50% em março do ano que vem. E o valor estabelecido nessa negociação ficou em R$ 180. O reajuste também, comparativamente ao valor anterior, de cerca de 20%. As diferenças dessa convenção devem ser pagas junto com a folha de setembro de 2012, e se mantiveram ali cláusulas antigas, como o quinquênio de 2%, uma cláusula que tem uma importância muito grande nessa convenção, que é o fornecimento de meio quilo de pão aos trabalhadores que participam da fabricação do mesmo. Essa cláusula se mantém, embora na negociação houvesse a intenção aí, por vezes, do sindicato patronal em eliminar essa cláusula. Outra cláusula que repercute também é um prêmio que é pago no valor de um salário nominal a toda vez que o trabalhador completar 10 anos de casa.
Essa negociação, na verdade o Sindicato da Alimentação está num processo de negociação com várias categorias da cidade, fora da cidade, desde o início de abril. E agora, estamos no início de setembro já, finalizando essa da panificação, mais ou menos, em termos, mais ou menos os mesmos índices que temos conseguido com relação às outras categorias. Confira a segunda parte do documentário de Carlos Marighella, um dos principais dirigentes do Partido Comunista. Caçado quando o partido foi posto na ilegalidade, Carlos Marighella foi um dos dirigentes da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. O documentário é produzido por Silvio Tendler. Ele chorou, uma coisa que difícil de acreditar, né? Marighella chorando, né? Mas isso eu sei porque eu assisti essa reunião. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, né? Que era o famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão, né? E todo mundo dizia, imagine, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que ele dizia, né? Não acreditava em nada, né? Mas todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou o Arruda à União Soviética para saber se aquilo era verdade ou não. E aí fizeram uma reunião do Comitê Central para o Arruda dar as informações, quando ele voltou. E essa reunião é uma reunião dramática, viu? Quando aquilo foi confirmado, foi como se parecia uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marighella, na hora que foi falar, ele chorou na tribuna. Todo mundo ficou... Até o Agildo veio conversar com ele, o Astrogildo, né? Ele ficou... Mas, quer dizer, era um choro de... Sabe quando você acredita numa coisa, que depois você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. O PCB contava com o seu fortalecimento no quadro das forças que apoiavam Jango, o que lhe daria a recuperação do estatuto de partido legal, que ele ainda não conseguiu ser, e de aumentar, é claro, a sua influência, que naquele período, naquele momento, era grande no meio da esquerda, digamos, de inclinação mais revolucionária. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no 1º de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês e ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage. Recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que Resisti à Prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou
ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Várias vezes ele me disse que a vida dele não tinha importância, que se ele morresse, a luta continuaria. E várias vezes ele me disse, eles não me pegaram vivo. E ele citava sempre o fato de que ele tinha, já, a primeira vez logo depois, ele insistia muito nisso, que a atitude que ele teve quando tentaram prender logo depois do golpe de Estado de 64, a atitude de tentativa de resistência à prisão, que ele quis dar ali um exemplo. Estamos diante da empresa Cereale para mais uma denúncia da ação sindical. As denúncias dessa semana que nos chegaram foram as seguintes. Esta empresa não está pagando hora extra no cartão, está pagando hora extra por fora. Uma outra denúncia que nos chegou foi da Policlínica. Esta empresa, a Policlínica, não está dando atestado para os funcionários da Cereale, mandando eles trabalhar doente e às vezes bastante machucados. O sindicato está de olho nisto, até porque esse trabalhador doente não consegue realizar suas atividades e está sofrendo pressão da chefia. Por exemplo, botaram um cartaz essa semana no Relógio Ponto, em que se o trabalhador não cumprir as funções ou desrespeitar qualquer lei dentro da empresa, será colocado para a rua por justa causa. O sindicato não concorda com essa atitude da empresa e esta semana mesmo está protocolando um documento reivindicando para que melhore a situação na Cereale neste ponto. Também chegou para nós também um desvio de função. Há vários trabalhadores com desvio de função. Por exemplo, serviços gerais prestando aí serviço profissional e não recebendo para tal função. O sindicato continua de olho em todas essas irregularidades. Esta é mais uma denúncia da ação sindical. Meu nome é Kleber Kikoffel, direto para o programa Nossa Luta. Confira agora como foi a 10ª rodada e como está a classificação da 2ª Copa de Futsal Livre promovida pelo Sindicato da Alimentação e veja também os principais lances da última rodada que ocorreu na quarta-feira no Ginásio Zecão. A 10ª rodada da Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação, que aconteceu na última quarta-feira no Ginásio Zecão, foram os seguintes resultados. Arrozeira Obelisco 2, Arrozeira Pelotas 12, Irgovel 0, Bebidas Fruc 1, Frigorífico Bom Sul 4, SLC 10 e Cereale A com 3, Consulate Produção 7. Esses foram os 4 jogos que marcaram a 10ª rodada da Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação. A classificação do Grupo A ficou em primeiro SLC com 12 pontos, em segundo Frigorífico Bom Sul com 5 pontos, em terceiro Consulate Manutenção com 3 pontos, a Arrozeira Coplantil com 2 pontos e Josapar Secagem com 2 pontos. A classificação do Grupo B ficou a seguinte: em primeiro Consulate Produção com 12 pontos, em segundo Arrozeira Orlândia com 9 pontos, em terceiro Cereale A com 4 pontos, em quarto Josapar Pacote com 4 e não pontuou Biscoito Zezé na 5ª colocação. Pelo Grupo C, em primeiro lugar Arrozeira Pelotas com 10 pontos, em segundo Adib Peixoto com 6 pontos, em terceiro Frigorífico Família com 6 pontos, e em quarto, a Arrozeira CDA com 4 pontos e não pontuando na 5ª colocação e já fora da competição, a Arrozeira Obelisco. Pelo Grupo D, a classificação em primeiro, a Arrozeira Cereale
com 9 pontos, Frigorífico Castro com 7 pontos, Arrozeira Pelotas em terceiro com 6 pontos, Bebidas Fruc em quarto com 4 pontos e com nenhum ponto, Irgovel, que também não classificou para a próxima fase da Copa de Futsal do Sindicato Alimentação. Os jogos acontecem todas as quartas-feiras no Ginásio Zecão, Avenida Fernando Osório, número 5890. Trabalhador, mobilize sua torcida e participe desse grande evento esportivo promovido pelo Sindicato da Alimentação. No quadro cultural, Literatura em Destaque, Ediane Oliveira conversou com o escritor local sobre suas obras publicadas e o avanço do movimento de produção literária em Pelotas. Confira. O convidado do quadro cultural de hoje é o escritor Daniel Moreira, que recentemente lançou o livro Reversos. Daniel, seja muito bem-vindo ao quadro cultural. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer estar aqui, né, podendo estar falando um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo aqui na cidade de Pelotas e região, né. Tá certo, literatura, 2 livros lançados, Poemas Urbanos em 2009, Reversos agora 2012. O que a gente pode pensar de diferente dessas tuas 2 obras? E o Poemas Urbanos, de fato, foi o livro que deu o pontapé inicial para tu, de fato, se envolver na literatura. Sim. Então foi assim, meu processo literário não faz muito tempo que começou, né. Eu sempre fui um admirador da literatura. Nunca fui um grande leitor, né? A partir desse momento que eu passo a escrever, que eu consigo ser também um leitor mais assíduo, tá buscando coisas diferentes e interessantes. E meu primeiro poema eu escrevi em outubro de 2008, né? Então, não faz muito tempo, eu mostrei para alguns amigos, o pessoal gostou e dali passou-se um tempo, eu fui acumulando alguns textos que eu ia escrevendo. Desde o início eu tive uma certa facilidade para produzir em quantidade, né? Claro que nem com qualidade a gente vai aprendendo aos poucos, né? E em junho de 2009 eu tive a primeira publicação. No dia do meu aniversário eu enviei para uma coluna Almanac Gaúcho da Zero Hora, que eles têm um espaço para poesia, que tu pode enviar colaborações via e-mail, né? Eu mandei um e-mail, pedi que pudesse postar no dia do meu aniversário. E esse poema foi a minha primeira publicação em algum veículo, né? Algum meio de comunicação mesmo. Depois veio um poema que eu escrevi para a Rádio Com, logo em seguida, né? E tudo isso eu já tinha alguns textos, já tinha mais de 100 poemas escritos, e eu recebi uma motivação muito forte dos meus amigos e das pessoas para quem eu mostrava esses textos, né? Para que eu publicasse um livro. E recebi um apoio forte do meu pai também, se prontificou, então fiz o contato com algumas editoras, e a editora que chegou mais próximo daquilo que a gente imaginava, né? Foi a editora Alcance de Porto Alegre. Então, dia 7 de novembro de 2009, eu lancei ele na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Porque fazia parte do pacote da editora, do lançamento. Tá produzindo um livro com eles, tu tá lançando na Feira de Porto Alegre. Foram alguns amigos meus, alguns parentes, aquela coisa toda, né? Porto Alegre, uma baita feira, aquela primeira impressão que meio assustadora, mas foi tranquilo. Depois eu lancei ele no mesmo mês, no dia 27 de novembro, na Feira do Livro de Jaguarão, na primeira Feira Binacional do Livro, né? Que a feira saiu de dentro dos pavilhões e foi para a praça em Jaguarão. E foi um contato muito interessante, que eu participei de um encontro literário que houve lá, né? Em 2 tardes. Conheci algumas pessoas, Marilu Duarte, que era a patronesse da feira, e o Joaquim Monks, que é um grande poeta, né? Intérprete fantástico. E naquele momento ali eu vi, não, daqui vamos rumar então, né? Dessa forma. Isso ajudou muito também no processo de criação, né? Durante esse tempo que tu começou com esses projetos literários, a produção do teu próprio livro Reversos, que agora tem esse financiamento do próprio Cultura. Né? Então, assim, aí, mesmo estando envolvido com esses projetos, né, de poesia, eu nunca parei de produzir, né? Minha produção sempre foi forte, eu já estava lendo muitas coisas que eu não conhecia, que eu sabia por outros, mas que nunca tinha pegado, lido, e que foi muito importante. Eu acho que a leitura é uma das principais, né, fontes de riqueza para a gente estar enriquecendo a nossa escrita, né.
Eu comecei a ler bastante, também comecei a conhecer muita gente através desses projetos, muita gente de sensibilidade que participou do sarau, dentro do próprio Poesia no Bar também, né? Então, foi um processo em que eu acredito que a minha poesia começou a amadurecer, né? Que sai aquele poeta verde escrevendo, caindo muito em jargões, em rimas fáceis, né? E depois tu vai tentando manipular, no bom sentido, as palavras, né? Para que elas ganhem novos sentidos, as próprias expressões. Então, tu vai tentando refinar um pouco a tua poesia. E eu, pelo próprio feedback, pela própria opinião das pessoas, do que elas me falavam, né? Eu pude perceber. Então, no início de 2011, eu estava por abrir o edital e o Duda Kleiber me falou: Dani, vamos fazer o teu livro, né, nesse Procultura. Eu falei: eu acho que eu tenho um material bom já para esse livro, para dar aquele segundo passo, já que Poemas Urbanos, né, deu aquele primeiro importante passo, né. Esse livro, eu já tinha um material para lançar um trabalho mais atual, mais maduro daquilo que eu estava produzindo, né. E foi assim, ele me ajudou, tive uma ajuda importantíssima, fundamental do Duda Kleiber na construção do projeto. Eu também tive uma ajuda, assim, sem explicação, do Valder Valerão, né, com a Native Design, que foi quem criou a capa do livro, quem me ajudou com as fontes, quem fez a diagramação, ele que praticamente construiu o livro, né. Então essas ajudas, assim, foram fundamentais, né, nesse processo. E os teus temas de inspiração para escrever, Daniel? Sim. O que te mais motiva para tu poder escrever? Os teus 2 livros, eles passeiam por quais temas? Sim. A minha poesia, ela tem um tema muito forte no amor, né? Eu sempre gostei muito de escrever sobre coisas ligadas ao amor, seja decepções, sejam coisas boas também, né? Um pouco de melancolia. Mas eu uso muito o tema urbano, né, nas minhas poesias, né? Eu falo muito da cidade, eu tento fazer uma fusão desses elementos urbanos, né, com a minha poesia. Eu escrevo alguma coisa, alguns poemas com teor social, mas eles falam de amor também, né? Então eu acho que o tema central é esse, né? A minha poesia nasce muito da música, eu sempre fui apaixonado por música, sempre fui muito curioso pelo processo de produção, como seria esse processo, né, do pessoal que compõe mesmo músicas. E ela nasce de eu assistir um documentário do Vinícius de Moraes um dia de noite. No outro dia eu escrevi meu primeiro poema, né? Então, Vinícius... O livro Reversos nós encontramos aonde aqui em Pelotas? Sim. Então, segundo o plano de divulgação, né, eu, como contrapartida social, eu destinei 100 exemplares para a Biblioteca Pública Pelotense, 100 exemplares para a Secult e 100 exemplares para a Secretaria de Educação e Esporte, né? O livro chegou na quinta-feira passada, 2 dias antes do lançamento, foi meio uma correria. E essa semana eu pretendo estar visitando as livrarias, deixando onde eu já tenho Poemas Urbanos, né, que é na Companhia dos Livros, na Livraria Vanguarda, nas bibliotecas também, né, vou procurar algumas bibliotecas fora de Pelotas, da região que meu trabalho como representante comercial possibilita eu estar me deslocando para outras cidades, né. E a ideia é que nas livrarias principais da cidade, Livraria Mundial, na Vanguarda, na Companhia do Livro, no Sebo Icária também, tem uma parceria com ele lá, sempre deixo os exemplares. E atualmente tem para vender no Madremia, no restaurante Madremia, onde foi o lançamento, né? Santa Cruz 2200. Então, vou ler o poema Ausência, do livro Reversos. Ausência. Um voo noturno, teus olhos de Saturno circulam meu espaço. Boca de lua crescente, sorrindo um pouco da gente, sem pedir licença. Inocência, meu inferno é o céu. O frio do inverno num pedaço de papel. Um poema, tua ausência. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá. Então vou ler o poema Dona, do livro Reversos. Subi ao grande palco da vida, maquiada de felicidade. Decorava seu texto quase sem vontade. Sua vocação era encenar, encenar. Seu figurino demonstrava sua simplicidade. As mãos calejadas deflagravam sua persistência. O ensaio para seus questionamentos, dúvidas, jamais saíam do papel durante sua apresentação diária. O público indiferente quase nunca percebia que todo santo dia ela atuava, sorria e chorava mecanicamente, que seus sentimentos nem lhe pertenciam mais.